esses requerimentos. Então, não tem uma triagem. No Gov, assim, eu vou dizer para você que não tem uma triagem. Legal. Agora, porque eu não vi o jeitão dessa plataforma. Você Qual? teria A do Gov? teria Mostro aqui como... para você agora. Porque eu já conhecia, você me mostrou e tal. Agora, essa da Lecom/Gov, eu não... A gente... Vou te mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela só um instante. Já está aparecendo para vocês? Deixa eu ver, peraí. Para mim tá. Joia. Já. Tá sim, Beleza. tá sim. Então, a plataforma é essa daqui, a do Gov.br. Então, todos os serviços que são do Gov, né, que a gente tem hoje no Gov, caem, exceto o comprovante que está em outra plataforma, mas hoje a maioria está aqui. Então, como que funciona? Eu, como tenho um perfil de gestora, eu consigo visualizar todos os serviços. Esse aqui já não tem mais, tá? Mas todos os serviços que a gente Qual que não tem mais? Quer dizer, é porque não está tendo. A gente não tem mais o contra-cheque aqui, nem o extra SIAP, Tá bom, tá? Mas beleza. e nem o comprovante, porque a gente mudou de plataforma. Os demais, aqui só está aparecendo desbloqueio e isenção, porque tem requerimento para ser atendido, né? Então, quando eu filtro aqui, essa aqui é a caixa como se fosse aquele controle de processos do SEI, tudo que tem para atender, tá? Então, tá tudo aqui. Eu tenho um perfil de gestor, eu consigo ver todos os serviços da Coat. Mas um técnico que é do cadastro, ele só vai ver os serviços em que a equipe do cadastro atua. O serviço de prova de vida vai entrar e só vai ver o serviço de prova de vida, porque eu solicitar visita técnica, o agendamento está aqui nessa plataforma também. Então, cada unidade, digamos assim, se hoje a CGBem quisesse lançar um serviço no Gov que usasse a Lecom, quando entrasse, eu não veria, porque é um serviço em que eles dão acesso de acordo com o perfil. Diferente do CIGEP. Só um parêntese aí, essa triagem, ela existe já automática, entendeu? Exatamente. É uma triagem que já para que caia na caixa específica. Exato. Então, assim, se eu sou uma técnica aqui do cadastro, só apareceria aqui para mim, por exemplo, desbloqueio de senha, comunicado de falecimento, e aí o técnico que está escalado para atuar no Gov.br no dia, ele entra aqui, ele já sabe que ele tem que atender, de acordo com a meta, claro, tudo que é da equipe dele. Então, ele já sabe. Ele entra aqui, tem 29, então eu tenho 29 requerimentos para atender hoje aqui do Gov.br. Então, não tem uma triagem, já parte direto para a atuação. Legal. E quais serviços que estão aí no Lecom? Comunicado de falecimento, solicitar... Não, perdão. Solicitar isenção de imposto de renda, solicitar desbloqueio de senha, CIGEP. Vamos lá. Comunicado de falecimento. Solicitar isenção de imposto de renda. Uhum. Solicitar desbloqueio de senha do SIGAC, que é o SIGAC CIGEP, né? Solicitar agendamento de visita técnica. É a prova de vida, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver qual é o outro. Ai, gente, minha cabeça tá fundindo já. Comunicado de falecimento, solicitar isenção. Acho que são só esses. Esses 4. Isso. Legal. Só para te confirmar, deixa eu olhar aqui o que eu mandei para a Kira, eu vou lembrar. Isso mesmo. Beleza. E essa solicitação de isenção de imposto de renda, vocês pegam... Aí quem faz isso é a Coalx, né? Então, a natureza da demanda é da Coalx. Só que nós tínhamos, há 2 anos, quase 2 anos, um núcleo na Coat que chamava benefício. Então, você imagina, hoje, igual a gente tem o financeiro, que dependendo do assunto, a gente faz uma análise ali do pedido, se é um questionamento muito peculiar, eu tenho que instruir o processo e mandar para a CGPAC. A gente tinha esse núcleo de benefício que fazia a triagem de vínculo
nos processos de pensão, nos processos de revisão de pensão, inclusive no de pensão, fazia uma triagem da documentação da pensão, e lá em agosto de 2023 ficou definido que os serviços de benefício iriam todo para a CGBem com a equipe toda da Coat, exceto uma pessoa, que era a liderança da equipe, que era a Jussiene, ficou porque assumiu a liderança do cadastro. A gente não tinha liderança no cadastro e ela foi assumir lá. Então, toda a equipe foi. Não sei por que cargas d'água, a isenção de imposto de renda ainda ficou com a gente, né? Ficou e a gente não consegue fazer essa transferência para lá. E tá aí. É um serviço que chega, e aí a equipe do cadastro. Aí ficou. Não, como não tinha o núcleo de benefício mais, e a Jussiene foi a única que tinha o saber, né, desse serviço, foi para o cadastro junto. Olha para você ver, tá lá no cadastro como um serviço meio solto, assim, solto na temática, tá? Não solto de atuação. Em que a equipe hoje entra lá na Lecom apenas para verificar vínculo. Olha o vínculo, se é da Decipex, abre o processo, né? Porque lá na Lecom a gente tem uma funcionalidade de enviar para o SEI, então já gera um processo no SEI e dispara para a Coalx. Então, assim, você imagina o tempo que isso toma da gente, sendo que já poderia ser feito isso direto lá pela Coalx. Então, nessa parte de isenção, é isso que a Coat faz. Isso. Aí eu vou dizer para você que tem uma triagem do serviço, mas não a triagem do Lecom, sabe? Igual a gente colocou ali, triagem na Lecom. Não, é uma triagem dentro do serviço, isenção de imposto de renda, que é uma triagem de vínculo, só, apenas. A gente não faz triagem nem da documentação. Para saber se a documentação está completa, incompleta, a gente não entra nesse mérito. É só para triar vínculo. Então, na isenção de imposto de renda, vocês consultam se tem vínculo. Se o vínculo estiver ok, abre o processo SEI. Isso. Se não tiver, a gente já indefere direto lá na Lecom com a devolutiva de que a pessoa não tem vínculo, que ela tem que procurar o órgão, né, responsável. Então, é isso. Beleza. Só consulta o vínculo, então. Uhum. Tem vínculo, abre processo SEI manual e manual não. Tem uma funcionalidade na Lecom de enviar processo para o SEI. Então, a própria é automatizado esse procedimento. Beleza. Então, é só a consulta do vínculo. Beleza. Isso. Show. Então tá. Eu acho que fizemos uma boa sobrevoo aí da triagem. Atendimentos financeiros, a gente já fez um sobrevoo, mas acho que vale a pena a gente fez na primeira reunião, mas vamos... No financeiro, acho que a gente Você quer compartilhar sua tela de novo, Igor? Porque eu derrubei na hora que eu compartilhei a Lecom. Perdão. No financeiro, a gente tem duas situações, né, na verdade. Tem os atendimentos das demandas e a parte do repagamento, né? Que é basicamente meio que SEI, né? A não ser esse do comprovante de rendimento, ele é atemporal, né? É só anualmente. Então, vamos, o que a gente pode... O que é digno de nota aí no atendimento financeiro? É isso que você falou, né? De nota, não tem esse gerar documentos para declaração. Tá bom, legal. Esse aqui, né? Deixa eu... Essa canetinha às vezes aqui. Tá. Que mais? E resíduos remuneratórios também a gente não analisa. A gente não analisa. Como é que eu posso dizer para você? Como se fosse só enviar. Esse era o típico. É aquilo que eu falo. Acaba que a gente entra numa situação que, tipo, vem para a Coat naquele entendimento de, tipo, é papel da Coat triar vínculo. Eu não acho isso. Você está entendendo? Hoje, eu consigo dizer com toda a propriedade que cada unidade tem que ser responsável por atuar no seu serviço, né? Então, assim, qual a justificativa de você pegar um processo de resíduos remuneratórios
e você mandar para a Coat só para eu ir lá e consultar o vínculo se a pessoa falecida é da Decipex ou não. Cara, é um assunto tipicamente CGPAG. Então, assim, pega o processo e manda para o CGPAG. CGPAG entra, olha se tem vínculo ou não, e se não tiver, ela mesma responde de que não tem. É porque, assim, eu fico incomodada com essa visão que as A pessoas gente, têm, que a Coat, ela é apenas uma triagem, realmente, só fica nisso. eu A falo Coat muito, só faz triagem, a Coat é o meu protocolo, se eu consulto que não tem vínculo, eu mando para a Coat responder que não tem vínculo. A gente passa por essa situação eu também, brigo né? muito, eu brigo muito, assim, complementando o que a Jéssica fala, que a gente não é protocolo das unidades, né? A Perfeito. gente é a unidade de atendimento com o público externo e não com as unidades, né? Então, aí, assim, é uma coisa que a gente questiona muito, porque a gente continuamente recebe demandas na unidade para simplesmente fazer um e-mail repassando para o usuário, né? A gente recebe essas demandas, você tem que ver o que precisa ser feito, você tem que entender para poder responder, enfim, tem coisas que não tem sentido vir para a Coat, entendeu? Você Esse pensa assim, resíduo remuneratório é um deles, porque o resíduo, quando ele parte da Coat, ele já é fruto de uma análise de pós-falecimento, de pós-comunicado de falecimento, que a gente encaminha para a CGPAG apenas para o prosseguimento do processo. Mas, quando a gente recebe um pedido de pagamento de resíduo remuneratório, não tem muito o que a Coat fazer, a não ser ver o vínculo. Entendeu? não, e é só isso mesmo, assim, É que a só gente isso faz. É mesmo. só isso. Então, bom, eu sei que tem que existir uma triagem geral na Decipex. Por isso que lá da outra vez que a gente estava começando a construir, discutir essas questões de estrutura e tal, é sabido, né? O Marco já tem essa visão de que tem que ter uma unidade de triagem, né? Geral, global. Porque você pensa, eu falei aqui, manda para a CGPAG, mas eu também consigo enxergar pelo outro lado ali da CGPAG, você inflar a equipe, né, a coordenação, com um monte de processos só porque a natureza da temática é pagamento, você manda para lá sem realmente ter sido feito esse filtro. Eu só não concordo que esse filtro tenha que ser feito na Coat. Né? Tipo assim, se hoje você tem hoje, na estrutura que nós temos, a COADM, que é a coordenação responsável por fazer essa recepção de todos os processos que chegam, né? De temática, por que também não se faz uma triagem de vínculo? Olha para você ver a passagem de processo. Passa pela COADM por uma triagem de temática. Beleza. Uhum. Resíduos remuneratórios, mas ainda assim ele manda para a COAT verificar o vínculo para depois chegar na CGPAG. Né? Então, assim, por que esse vínculo já não é feito lá na COADM? Como é que é Né? a Você consulta vê de vínculo? temática, você vê É, vínculo, você já mata ali na própria COADM. Você não precisa ficar tramitando o processo para a unidade para eu apenas verificar um vínculo e dar uma devolutiva para a pessoa. Não, beleza, se a pessoa é vinculada a Decipex, resíduo remuneratório, a Coat não vai fazer nada, manda direto para a CGPAG, entendeu? Coat, qual é a natureza do atendimento da Coat na equipe de financeiro? É a prestação de um atendimento vou usar uma fala que eu não gosto, mas que o povo todo mundo usa, de baixa complexidade, de atendimento imediato, que é emitir uma ficha financeira, emitir o comprovante de rendimento, emitir o contra-cheque. Eu não preciso onerar uma unidade finalística ali, de terceiro nível, digamos, para um serviço realmente simples. Mas você me mandar para a Coat, eu chego lá na caixa do financeiro e eu olho, tem 200 processos. Dentro dos 200, eu tenho 120 que eu tenho só que consultar vínculo e botar uma ficha funcional para mandar para a CGPAG. E ainda tem assim, você bota uma ficha financeira. O processo às vezes fica tanto tempo lá, né? Por questões óbvias que a gente sabe de excesso de demanda,
que a ficha financeira que eu botei já não é mais suficiente para análise daquele processo. O Aí é técnico vai trabalho. ter que entrar e colocar uma outra ficha financeira. Você tá vendo o desgaste que você Uhum. tem dentro de um processo de trabalho? Então, assim, eu acho que é o momento, né? Aproveitar o momento que a gente está discutindo essa arquitetura da Coat para ter essa criticidade de ter essa visualização de mudança mesmo de alguns procedimentos que a gente tem que fazer para que a Coat consiga ter outras frentes do que de fato lhe compete, com a força de trabalho que ela tem, fazendo o que tem que ser feito. Então, assim, eu não precisava onerar uma equipe de financeiro ter 4, 5 pessoas numa equipe, porque a demanda de processos que chegam é muito grande, mas porque eu preciso botar vínculo, eu preciso consultar a ficha, preciso colocar ali, só para mandar para a unidade, sendo que o escopo maior aqui é eu saber se é da Decipex ou não, né? Realmente, para você não ficar inflando uma caixa, uma equipe com um processo que não é, porque a gente sabe como é que é chato você ter que ficar só indeferindo demanda porque não tem vínculo. Mas, Uhum. E isso aí, só enfim. complementando aqui, esse tipo de tema, Igor, é um tema que a gente consegue solucionar tranquilamente se a gente levar para uma solução automatizada, né? Se a Sim, gente sem dúvida. levasse esse pedido de resíduo remuneratório, por exemplo, para o GOV, a gente já teria triagem de vínculos sem precisar passar em nenhuma unidade, caindo direto na CGPAG. Mas, como a gente está nessa fase de definição de ferramentas, né, a gente não buscou levar mais situações para o GOV, né? A gente está naquela possibilidade de ver se nós vamos para o GOV ou se vamos para a DataPrev. Então, tá nessa falta. Mas, assim, isso é um tipo de serviço que a gente não precisaria nem estar fazendo gestão. No máximo, acompanhando, monitorando o andamento dele. Isso aí, Consulta de vínculo é entrar no SIAP e ver lá. Pum. Botar ver o o vínculo CPF da pessoa. Você faz isso sem brincadeira, em 5 minutos. em 5 minutos. E eu estou E sendo até no muito, serviço, muito, muito bondosa em dizer que são 5 minutos para você 5 consultar um minutos. vínculo, assim. E até no Então, serviço, e até no serviço, né, Jéssica? A gente personalizou o serviço de pensão na outra plataforma do GovBR. Esse vínculo, essa consulta de vínculo, ela já está com uma API automática. Então, Pois é. a gente não exato. precisa nem. A gente considera, assim, por exemplo, o exemplo, eu sempre falo esse exemplo. O comprovante de rendimento no ano passado, se eu não me engano, a gente emitiu, ou a gente tratou, acho que foram 28, 23 né? mil. 23 mil demandas. A maioria dessas demandas eram de vínculos externos ao DESPEX, né? Então, essas 23 mil demandas a gente teve que triar, teve que verificar o vínculo e indeferir por falta de vínculo. E assim, no momento que a gente, esse ano, quando a gente implantou a API fazendo automático a consulta de vínculo, nosso serviço diminuiu consideravelmente. Né, assim, porque a gente já não teve essa necessidade de atuar e o número de demandas diminuíram muito, né, Jéssica? Assim, Sim, a gente não bateu nem 1.000 ainda. nem 1.000 demandas, entendeu? Para você ver a diferença do ano passado de 23 mil demandas para 1.000 demandas desse ano, só por conta de uma API que a gente implantou. Então, é um negócio que a gente precisa pensar, né? Nessa questão da ferramenta para esses assuntos. Talvez A ferramenta ela vai vir, mas por mais que a gente tenha, coloque os serviços, a gente não vai estar imune de chegar processo no C, né? Porque o protocolo digital é um serviço do órgão e vai chegar, né? Pode chegar. E aí é o que eu defendo ainda de quando houver essa recepção via SEI, que essa checagem de vínculo seja feita lá na CoADM, ou se futuramente a estrutura da Despex mudar e for criada uma coordenação para triagem, que seja feita nessa, né? Não, Mas que hoje não seja feita na Coat, assim. Enfim. faz todo sentido. E assim, cara, hoje em dia, pô, para fazer uma ferramenta bem curtinha, bem simples assim, bota o CPF para não precisar entrar no tela preta, tal, tal. Cara, se a pessoa
só bota CPF. Tem vínculo? Sim? Não. É coisa de 5 segundos, 10 segundos. Não, e deixa eu te falar, a gente tem um robô hoje. Já a Gi tem lá na equipe da Singe um robô de consulta de vínculo. Então, assim, era algo que daria para rodar facilmente lá na Coadm antes de Pronto. você disparar os processos, sabe? Ó, não, já tem robô disso, meu Deus do céu. Tem. Robô na Singe. Legal. É, bacana. Vamos fazer mais um, porque também tem um problema que começa a ficar muito longo. Tem um problema de gestão de vídeo aqui. E, Entendi. e É também. muita informação, né? Não. Fica muitos gigas. Porque, É, de tokens, né? Quando você fala de inteligência artificial, tem um limite o Gemini, o Google, a inteligência do Google, ela tem a janela bem grande de contexto, muito maior do que o ChatGPT, do que os outros. Mas já começa a ficar muita informação, literalmente, que ele não consegue processar, né? Então vamos lá, vamos fazer mais o gestão de cadastros e aí a gente encerra e a gente já pode marcar na terça que vem. Eu já tenho nesse do cadastro, eu tenho uma nota para colocar aí, tá? Legal. Essa parte da liberação do acesso externo. Eu Bacana. acho que essa liberação, para ela tem que ser padronizada no DSPEX. Não é um tipo de serviço específico da COAD. E para ser liberar. padronizada, O liberar ele é um serviço, na verdade, de todas as unidades, né? Eu acho que a gente pode fazer a liberação do acesso externo por meio da primeira triagem. Assim, se você entendi. especializa um técnico para fazer a triagem e conferir que aquela pessoa que tá solicitando é a mesma da liberação, eu acho que já tem que ser feito imediato. Isso, assim, Igor, a gente tem que pensar algo nesse sentido, alguma estrutura para isso, para que a gente exclua esse serviço, digamos assim, para que todos os processos que entrem na DSPEX já tenham a liberação do acesso externo imediato, entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa, eu estou colocando essa nota aí para a gente pensar um fluxo específico para isso. Tirando essa gestão. Só aproveitando para eu não esquecer, se vai colocar as notas, né? Essa questão na triagem, mas coloca assim, se o pedido for de um acesso ou de um questionamento do próprio interessado, porque vamos supor, se é eu, Jéssica, né? Chego lá e coloco que eu quero tal informação da Débora, né? Opa, tudo bem, o processo sou eu que estou entrando, estou pedindo, tem meu documento, mas eu quero informação de uma terceira pessoa, né? A Débora pode ser, né? Tipo, a pessoa que eu tenho procuração, que eu tenho, mas não está ali, né? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente passou por uma situação aqui na Coat, de um processo em que a gente tinha esse ritmo, né? Pega o processo, já está comigo, já vou conceder o acesso para não ter problema. No correr do processo, né, você vai instruindo, você instrui com uma ficha financeira para analisar o pedido, e quando o pessoal se tocou, a pessoa não tinha vínculo nenhum com a pessoa que a gente estava subindo a ficha financeira, que a gente estava colocando. E quando eu já dei o acesso lá no começo, ela está conseguindo ver tudo que eu estou colocando dentro do processo. Uhum. Então, a gente tem que ter só esse cuidado de. Não, Jéssica está entrando aqui, beleza, é ela, o requerimento é ela, a conta Gov que pediu é dela, vamos dar. Mas só que o meu pedido, qual é a natureza do pedido, né? Se é de uma coisa que é minha mesmo, eu estou questionando o meu pagamento, eu estou questionando um lançamento no meu contra-cheque, tudo bem, é tudo inerente àquela pessoa. Mas um processo que é de natureza judicial, em que eu tenho coletivo, né? Então, assim, vai ter dados de outras pessoas em que ela não pode ter acesso. Então, assim, o acesso externo, ele é muito sensível, né? Para a gente só ter essa observação, para quando se for pensar
lá na frente em onde vai ficar, porque realmente eu concordo com aquilo, ele tem que ser numa primeira triagem. Mas vai existir esse serviço a nível de requerimento, né? Não Sim. vai ser algo só automático, a pessoa vai entrar pedindo. E aí é que eu digo que é de todas as unidades, porque quem tem que conceder o acesso externo é a unidade que está de posse daquela informação, que está com o processo. Então, não é a COAT, as pessoas antes também tinham essa visão. Ah, chegou um pedido de acesso externo, manda para a COAT. Não, mas se o processo está lá na CGBem, que competência tem COAT de saber se aquela pessoa pode ter o acesso externo ou não? Então, assim, ele é de toda unidade, e quando fosse pensar nessa condição de já dar automatizada ou na triagem, na primeira triagem, só ter essa observação que a gente tem que lembrar de que, porque assim, é muito cômodo, né? A gente vai lá, não, já estou dando aqui para não ter pedido depois de acesso externo, de questionamento de andamento de processo, mas assim, quem é que está, para quem que eu estou dando aquele acesso externo? Em que ponto vai desenrolar aquele processo ali de eu instruir com documentação de terceiro, sabe? E depois que você deu já era, né? Assim, você pode É, tirar, mas se o processo entrou aqui, passou por várias unidades e você vai instruindo o processo com um monte de informação, que às vezes vai vir uma informação de terceiro, é muito delicado, né, esse tema. É, legal. Oi, Débora. não, eu ia dizer que acontece muito, né? O público da Decipex não tem tanta intimidade, né? Com internet, com processo, enfim. Exato. E são terceiros que auxiliam, que ajudam, e isso acontece demais. Já tá funcionando a disponibilização de documentos via consulta pública? Não, vai entrar dia 30/6. Mas assim, você está ciente de que eu falo que vai ser para, não vou dizer para inglês ver, mas porque assim, se o processo estiver restrito lá em cima, no começo de tudo, por mais que você coloque o documento como público dentro dele, ele não vai estar disponível. Os documentos públicos não vão estar lá, né? Os documentos com informações, né, privadas não vão estar lá. Não, ele pode até estar, só que se por um descuido, né? Eu Sim, subi uma ficha financeira e não coloquei como restrito, né? sim. Se ficar como público. Se o processo como um todo, na hora que ele foi gerado lá no SEI, ele foi gerado como restrito, tendo a documentação lá dentro, pública ou restrita, vai estar tudo restrito, né? Foi assim que eu entendi no manual. Agora, se o processo está como público e você, por um equívoco, deixa um documento que teria que estar restrito como público, ele vai estar disponível. É porque antes a consulta pública, mesmo que o processo estivesse como público, eu acho que não dava para ver. E aí agora eles. Aí ele vai ter que pedir acesso de qualquer forma, Vai né? ter que pedir, exatamente. Por isso que eu falo assim, hoje, gente, as pessoas com tanto medo que a gente tem das informações, tu acha que eu vou criar um processo como público? Hum. Correndo o risco de ter um documento lá dentro que a pessoa esqueça de colocar a restrição e fica aberta a Deus dará que pesquise lá na internet? Mas olha só, então, se o processo ficar, acho que é um pouco de desvio, mas agora eu fiquei curioso, depois eu vou até ver. Se o processo for restrito e eu colocar um documento público lá dentro, não aparece. Não. Não, não. Então, É por isso que eu te falei que é para inglês ver. é, Porque todo mundo, você pensa, a não ser que com essa mudança, o próprio protocolo digital, na hora de gerar um processo, já tipo, gere como público, né? Se ele gerar, aí é algo que a gente tem que internalizar nas unidades para observar isso, que hoje a gente não tem essa preocupação, porque já vem tudo como restrito. Mas se o protocolo digital gerar como público, e aí sim, ele vai ter o cuidado inicial das documentações que ele recebeu lá na protocolização. Sabe que é pessoal, e ele vai colocar pontualmente aqueles documentos como restrito. Tudo que eu colocar depois que chegar na nossa unidade e eu não tiver o cuidado de colocar como restrito, vai ficar público, né? Então, assim, a gente só tem que avaliar isso, como é que vai ser a mudança do protocolo digital na hora de gerar esses processos. vamos ver como é que vai ser. Porque, olha só,
eu acho interessante como cidadão, tá? Como cidadão Uhum, e como advogado, a questão de, cara, em regra é público. A sim. restrição, ela, tudo bem, tem LGPD e tal, blá, blá, blá. Mas a administração que se vire para gerir, né? Você não pode criar um ônus para o cidadão para facilitar para a administração, né? Então, é uma coisa, tem uma balança interessante. Eu acho, assim, para mim, é o que você falou. Se for do jeito que você está falando, é para inglês ver, né? Vamos ver. Vamos É, acompanhar. vamos, eu acho assim, como eu acho que esse cadastro tem mais coisa para ver e para Tem não ficar, muito. pois é, para não ficar corrido, vamos começar, a gente encerra aqui e a gente volta na gestão de cadastros. A gente pode marcar na terça? Como é que tá a agenda de Deixa eu vocês? olhar aqui. Deixa eu ver a minha também. É, tem isso. Bom, na terça ainda tá tranquilo. Terça, dia 10, né? Isso, Deixa eu ver. Beleza. Então vamos marcar 10h30, esse horarinho? por favor. Tá bom. Tá Então, bom? beleza, pessoal. Então, até terça, vou processar tudo que a gente conversou aqui e já fazer uma nova versão aqui desse protótipo de arquitetura de processos da Quat. Eu acho que a gente, terça-feira, sendo produtivo igual foi hoje, a gente encerra isso aqui e, se Deus quiser, sexta que vem a gente tem uma dessa aí, uma versão dessa para disponibilizar para o chefe. Ele bater o olho e já ter contato com isso. Tá bom. Dúvidas, pessoal? Não, por enquanto só isso. Bacana, bacana. Vai ficar legal a arquitetura. Tô animado. E é o seguinte, esperem, vou até parar de compartilhar e acabar a gravação aqui. Peraí.